Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Imaginar o futuro de quem a gente ama é encarar o próximo passo como a decisão de viver todas as memórias ao lado de quem amamos. E estar presente em todos os momentos requer atenção, carinho e, o mais importante, saúde, para viver e construir o amanhã ao lado das pessoas que mais importam em nossas vidas. O futuro é cuidar de si e contar com quem também cuida de nós. É deixar o check-up em dia para viver intensamente. E quando o futuro está ali, bem na nossa frente, perceber que só é possível com a saúde em dia. Check-up Premium. Agende o seu. Uniscan e LMC Hospital. A gente cuida. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim e no YouTube. Eu sou Thiago Durão Pandini. Eu vejo lá o advogado, coisa linda, não tem nada melhor do que advogar. Pensa numa profissão brilhante, maravilhosa e que de fato faz a diferença na sociedade. Por isso que nós temos muito orgulho. E eu ia chamar Maria Tereza. Eu lembrei que hoje a doutora Maria Tereza não está com a gente. Vocês vão perder a oportunidade de ter uma brilhante professora fazendo um bate-papo conosco. Mas na próxima oportunidade ela vai estar aqui conosco também. Excelente. Produção, tem as imagens aí? Olha Linhares de cima, que coisa linda. Você que está aí no estado todo e nunca viu Linhares de cima, olha que cidade maravilhosa, não é? Linda, linda demais. A gente tem que colocar uma câmera também lá em Soretama. Pra ver como é. Não vai ter tantas luzinhas no céu ali não, mas é bonito também. É um pouco menor, mas a nossa entrada, graças a Deus, está ficando bonita. Tá ficando bonito? Então, essa imagem aí da TV Sincope, essa imagem é da cabeça da ponte. Então, quem chega do sul do estado, Vitória em diante, acaba desaguando ali na ponte que vai para o norte. Então, aí a continuidade, BR-101, para quem está indo para São Mateus, Jaguaré, Soretama, Conceição da Barra, Morro de Verão, não é? Trânsito tranquilo. Você que está aí tem que andar com muita... antes a gente falava na rádio, porque na rádio muita gente acompanhava. Então a gente falava, você que está na rádio, fica esperto, não sei o quê, o trânsito está lento, tem que ter atenção, chegar em casa com segurança. Hoje não mais, mas a pessoa que está na TV também tem que ter essa consciência quando estiver dentro do carro, dirigir com muita responsabilidade, que é isso que a gente espera para que a gente tenha um trânsito mais em paz e pare de ver esse tanto de acidente que todos os dias acontecem. Com toda certeza. Vamos lá, tema de hoje, direito do trabalho. Então, qualquer dúvida que você tiver em relação ao direito do trabalho, fique à vontade. O telefone é, vamos lá, produção, colocar na tela, 99808-3421. Para falar sobre esse tema, eu tenho duas feras do direito do trabalho, que eu tenho um prazer de conhecer, tive o prazer de conhecer e me aproximar muito mais e de admirar o trabalho, que são os doutores João Lucas Costa e Isaac Marques de Souza Alves. Sim. Começo com o doutor João Lucas. Gostaria de saber um pouco mais sobre a carreira, sobre como está chegando aqui hoje nesse bate-papo, poder falar, sou um bom advogado trabalhista, faça a diferença. Valeu, obrigado, doutor Thiago. Eu realmente quero agradecer primeiramente, né, a honra tá dividindo essa tribuna aqui com pessoas tão ilustres, né? O doutor, primeiramente, que eu tive a honra de conhecer também. Doutor Isaac, apesar do pouco tempo que eu conheço, é um grande amigo da profissão, né? Pessoa muito considerada, tem muito carisma, né? Quero falar um pouco da minha história, né? Meu nome é João Lucas, sou advogado, atuo praticamente há 5 anos, 3 anos exclusivamente como advogado, especificamente. Também sou marido da Milene Marques, advogada também, um beijo, meu amor. Papai e papai do Augusto, que está chegando aí em setembro, né? O coração está apertado para conhecer ele. E
Também sou formado, pós-graduado em Direito Civil pela ESA Nacional, processo civil, na verdade. E eu me considero um profissional meio que multidisciplinar, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, atuei muito tempo como mecânico de automóveis. Depois fiz minha carreira na indústria, especificamente na Leão Alimentos, 10 anos na área de logística, atuando na parte de gestão e também na área técnica. Também tive a oportunidade de ministrar algumas aulas no Senai, no curso profissionalizante, também na área de logística, né, porque eu tenho formação técnica. E foi esse movimento, né, essa relação empregado-empregador acabou me atraindo também quando me formei na área do direito, né, e onde eu atuo principalmente hoje. Doutor Isaac, fala pra gente agora você aí, sua história, como chegou até aqui, como você vem atuando no dia a dia da área trabalhista, por que era trabalhista? Tudo tem um motivo também, mas pode falar um pouquinho com certeza. Primeiramente, quero, assim como o doutor João, agradecer a ilustre presença dos senhores, por ter me convidado, doutor Tiago. Mandar um abraço também pro doutor Anderson Marques, que está sempre aqui com vocês. São Marques, gente da melhor qualidade. Ele que nos apresentou, advogado de excelente qualidade, excelente técnica. Abraço também pro doutor William e todo o pessoal do escritório Lopes, Bassani Lopes, do qual eu faço parte. Tenho um prazer de fazer parte dessa família. Em relação à minha trajetória, eu sou mineiro, né? Sou mineiro de Minas Gerais, graças a Deus, lá da cidade de Almenara, no interior. É galo? Sou cruzeiro, graças a Deus. E doutor Isaac, se a gente soubesse dessa informação... Galo só na panela. Só na panela. Eu vim para o Espírito Santo há 10 anos atrás, vim com o intuito de estudar e trabalhar. Sou formado na área técnica, fui técnico de segurança de trabalho, formado há mais de 10 anos. Iniciei na Faceli, sou formado na Faceli, egresso da Faceli, tive o prazer de ser aluno do Dr. Osório. Doutor Osório, grande abraço, meu querido amigo. Me formei em 2021, estou atuando na advocacia há 2 anos e tenho um grande afinco pelo direito do trabalho, transferi para a minha profissão anterior, cheguei a fazer estágio também na Vara do Trabalho de Linhares, na qual fiz 2 anos de estágio lá. Um abraço para todos os membros e serventuários da Justiça do Trabalho de Linhares. Bacana, excelente. Isso aí. Atuou foi na Vara do Trabalho aqui de Linhares. Aqui de Linhares. Com qual magistrado? Na época eu trabalhei com o doutor Geraldo Dosdrowski e com o doutor Nedir. Doutor Nedir, bacana isso aí. Hoje está o doutor Carlos, que até lançou um livro ontem. O doutor Carlos lançou um livro de poesia. De poesias. Bacana. Que bacana. Me lembrou até mesmo o desembargador... pai da Mariana Paraíso, esqueci o nome, ele ficou, até a gente tinha uma relação muito próxima, desembargador muito bacana, que também era um poeta, lançava livro e tudo mais. Então assim, é legal, né? A gente vê que está na área do direito também, em outras áreas com livros. Quem vive do direito, né, também é humano, também tem outras... Não é? Outros dons, né? Tem outros dons, outros hobbies. Exatamente. Agora vamos lá. Começa com o doutor João. João, quando fala em CLT, primeiramente, o que é CLT? A gente está falando de direito do trabalho. O direito do trabalho existe tipo uma bíblia para quem atua nessa área, que se chama CLT. Eu estou perguntando o que é CLT, mas eu vou até falar, né? A consolidação das leis trabalhistas. Sim. Então, assim, quando a gente fala da CLT, que é um código, que existem diversas normas de direitos e deveres ali dentro, geralmente pensa só no setor privado. A pessoa acha que aquele código só serve para o setor privado, mas não é bem por aí, não é mesmo? Exatamente. Então me fala um pouquinho de como a CLT afeta também o serviço público. Então você que é servidor, fique ligado. Bem lembrado, doutor. A gente tem essa estigma, né, da CLT como uma lei para, né, quem é seletista, quem tem carteira assinada, tem azulzinha ali, mas não é bem assim. No direito público, né, a gente tem o que chamamos de emprego público, né, que nada mais é do que a aplicação de um regimento seletista, né, para servidores públicos, ou seja, ele também é servidor público, mas o regimento, né, que rege é a seletista, diferente do estatutário, que normalmente a gente está acostumado nos concursos, né, etc e tal. Muito comum, por exemplo, nas empresas públicas, Petrobras, né, Banco do Brasil, né, e geralmente nesses casos assim, né, a aplicação do concurso, daquela questão legal do concurso público,
mas o regimento que eles escolhem é o seletista, né? Porém, tem uma novidade, assim, existe um precedente do STF, numa ADI 5615, que abre um precedente para os entes públicos contratarem também, né, pelo regimento seletista, ou seja, hoje se o município definir que é melhor, né, para ele, para gerenciamento, né, para gestão pública, o contrato seletista, é possível hoje abrir um concurso público, mesmo no município, através da CLT. Bacana. Doutor Isaac, sim, quando falamos da relação trabalhista, como podemos especificar empregado e quem é o empregador? O que a lei fala sobre isso? Olha, doutor Tiago, a CLT, no artigo 2º e 3º, ela vai definir quem é o empregado, quem é o empregador. O empregador é aquele, pessoa física ou jurídica, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da operação, admite e assalaria e dirige pessoas. O famoso patrão. O famoso patrão, exatamente. Por sua vez, o empregado, no artigo 3º, é aquela pessoa física, tem que ser pessoa física, que presta serviços de forma não eventual ao empregador mediante salário. Para que esteja presente o contrato de trabalho, no contrato de trabalho, temos 4 requisitos principais que os caracterizam. Quais são eles? Primeiramente, o primeiro requisito é a pessoalidade. O empregado, ele presta serviço de forma personalíssima, de forma pessoal, diretamente ao empregador, não podendo se fazer substituir por outra pessoa. O segundo requisito é a habitualidade. Você presta serviço de forma habitual. Geralmente, o empregador ele estipula dias e horários para você trabalhar, seja no sistema 1236, o mais comum hoje é o 6x2. A pessoa trabalha de segunda a sábado, 44 horas semanais, folgando aos domingos. O terceiro requisito é a subordinação. Esse 44 horas aí de segunda a sábado está cada vez mais em extinção. Ninguém quer sábado, sim. De 44 vai para 40, mas assim exatamente. mesmo. Tem um movimento muito grande justamente para diminuir as horas de trabalho, para se aumentar primeiramente a qualidade de vida dos funcionários e também funcionário mais descansado, ele trabalha mais e trabalha melhor. O terceiro requisito da relação de emprego é a subordinação. Essa subordinação ela é uma subordinação hierárquica e jurídica, na qual o empregador ele delimita as ordens, ele dá as ordens e o empregado ele as cumpre dentro de determinadas, dentro do que diz a lei, né? Você não pode também obrigar a pessoa a fazer coisas que não estão tanto previstas na lei ou coisas ilegais, que aí os dois estariam cometendo crime. É uma subordinação legal. Por último, não menos importante, a onerosidade. Essa onerosidade nada mais é do que uma contraprestação. É um ônus recíproco, no qual o empregador, ele, digamos assim, ele compra a sua força de trabalho. Você trabalha para receber. Dentro dessa seara da relação de emprego, a gente tem pessoas físicas prestando serviço, e em relação ao empregador, ele pode ser pessoa física, por exemplo, um empregador doméstico, ou até mesmo um MEI, pessoa jurídica, empresas, e também estão incluídos os membros da administração pública, conforme o Dr. João falou agora há pouco. Nada impede que o poder público contrate pessoas pelo regime seletista, desde que preveja isso em lei específica. Bacana. Agora eu queria saber uma curiosidade, não sei se o Dr. João tem, ou o Dr. Isaac. Vocês têm algum macete para gravar os requisitos do vínculo de emprego? Eu tenho um macetinho. Compartilha com a gente. Eu sempre ponho shop. Shop, com 2 P's. Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoa física e pessoalidade. Acabou o shop. Dr. Osório, em aula, ele também utiliza esse tipo de macete para você gravar. Bastante. Eu uso bastante, então acabo que eu gravo. Memoriza. Mas é bom para quem não é muito da área trabalhista, vai fazer uma prova, etc. Sim. A pessoa não quais são os requisitos. Shop me ajudou muito à época. Nossa, interessante. Vamos lá. Eu vou até falar de novo com o Dr. Isaac. Eu queria saber o seguinte: você falou do servidor público. Mas servidor público fala-se em estatutário, né? Muitas, né? Na grande maioria estatutário. E na iniciativa privada seletista. Sim. Então, assim, quais seriam as principais diferenças entre o estatutário e o seletista? Bom, dizer que é seletista é dizer que o regime jurídico ao qual você está vinculado é o regime da CLT.
As leis que regem aquele contrato de trabalho são aquelas definidas sobre a égide da CLT. Então, geralmente no setor privado, todo mundo que trabalha com todos aqueles requisitos da relação de emprego é seletista. E o estatutário nada mais é que um regime jurídico próprio, a qual aquele órgão específico instituiu. Ele institui, contrata pessoas por meio de concurso público e essas pessoas estão vinculadas a um regime próprio. Qual é? É o estatuto. A gente tem, muito famoso, a nível federal, a Lei 8.112, que é o regime jurídico próprio dos servidores públicos federais. Aqui em Linhares, a gente tem a Lei 1.347 de 90, que rege o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Linhares. Então, o seletista, basicamente, é aquele que está regido pela CLT. O estatutário, por sua vez, é aquele que tem regime próprio. E há algumas situações em que se tem um regime misto. Nada impede, desde que a lei, assim, desde que o órgão queira dessa forma. A questão que o Dr. João Lucas falou mais cedo, das empresas públicas e privadas, é como se fosse regime misto. Elas são contratadas por meio de um concurso público. Então, em tese, poderiam ser estatutários. Porém, a Lei 9.962 de 2000 instituiu que empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações públicas de direito privado e autarquias sejam regidos pela CLT. Então, a gente tem um servidor público regido pela CLT, com os mesmos direitos das pessoas que estão no setor privado. Quando a gente fala de seletista, né, para quem está em casa até, é bom lembrar que é a famosa azulzinha, né? Carteira azul tem que ser assinada, né? Que hoje é eletrônica, né? Mas até um tempo atrás era o caderninho ali. Carteira que anotava tudo, salário, onde entrava, data de entrada, data de saída. Essa mudança, João, ocorreu em 2019, salvo engano, recente, na qual o Ministério do Trabalho e Emprego instituiu a carteira de trabalho digital. Hoje é muito mais fácil você, em casa, você entra pelo acesso Gov, saber se a sua carteira está assinada ou não. Lá tem todas essas informações, tanto dos contratos novos quanto dos contratos anteriores. E, no mesmo sentido, foi também instituído o E-Social. O E-Social, por meio do qual o empregador, ele registra esses funcionários e aí você tem um sistema integrado no qual você tem todos os dados do trabalhador. Bacana. A gente fala trabalhador e aí fica um limbo gigantesco quando a gente entra nos órgãos públicos e tem o famoso DT, que ele tem um contrato temporário. Porque se você pegar o trabalhador da CLT, da iniciativa privada da carteira azulzinha, ele tem férias, ele tem FGTS, ele tem indenizações naturais ali de um trabalhador da área privada. Aí você pega o servidor público, ele tem estabilidade e também tem diversos outros direitos. Sim. E o DT, o famoso DT, porque o que eu vejo de DT indo à justiça pleitear direitos básicos que foram violados é brincadeira. Então seria bacana a gente levar para o público quais são os direitos dos trabalhadores temporários que estão em prefeitura e diversos órgãos públicos. Mas antes, Dr. João, a gente volta no segundo bloco com essa resposta, tá? Porque é uma dúvida muito recorrente e o Poder Judiciário cada vez mais recebe demandas relacionadas ao trabalho temporário. Então fique com a gente, é um minutinho, voltamos já. Voltamos com o segundo bloco do programa Bate-Papo das 6 à quinta da lei aqui na TV Sim e no YouTube. Fico com a pena de não ter mais a rádio, porque toda vez eu falo, rádio, o dia que você quiser voltar, o espaço está aberto, não é mesmo? Marcelo e Jardel que é o manda-chuva aí, Giovanni, um grande abraço, mas já não é mais, é Cláudio que comanda agora. Botar a rádio de novo, muitas pessoas me pedem na rua. Vamos lá. A gente está falando de direito do trabalho. Quem tiver qualquer dúvida, se o telefone puder ir para a tela aí, vai nos ajudar. Vamos lá, o telefone 99808-3421. E aí tem um famoso DT. DT é algo que a gente não precisa nem explicar. Contrato temporário, mas não precisa explicar, porque na prática todo mundo conhece. Não é? Todo mundo tem parente que já passou por isso. E aí fica aquela dúvida. O que o DT tem direito?
Porque a gente percebe direitos básicos sendo violados. Perfeitamente, Thiago. Assim, é uma questão muito pertinente, né? E guarda muita polêmica especificamente, né? Esse contrato chamado designação temporária, né? Que nada mais é uma brecha legal para o ente público contratar um servidor em natureza temporária, né? Sem um concurso ali de dar uma estabilidade para quem entra. Exatamente. Ou seja, é um processo até simplificado, né? Não exige a prova, geralmente faz até por questão curricular, de experiência, de título, né? Que ela possa ter. E justamente para tampar aquele buraco ali que o serviço público precisa continuar, ele não pode parar. Então preciso colocar um servidor ali temporariamente, né? E diferente, ele basicamente tem os mesmos direitos do servidor estatutário, com uma exceção, que é justamente, como você falou, a estabilidade, né? E o que acontece? No encerramento desse contrato, geralmente ele não tem nenhum direito rescisório, como tem o seletista, né? Por exemplo, a FGTS, um aviso prévio, encerrou o contrato de 2 anos ali, ele acaba saindo, né? O que acontece? Nesse caso, né, o direito, infelizmente, é uma caixinha de surpresas, né? E o que acontece? Infelizmente, né, os entes públicos acabam, de certa forma, desvirtuando a norma. E o que eles fazem? Reiteradamente, ano após ano, acabam contratando em massa esses servidores DTs, né, ao invés de seguir a regra que é o concurso público. E aí, o que acontece? Nesse caso, né, judicialmente, é possível reconhecer, por causa dessa desvirtuação, a anulação desse contrato, né? Quando isso acontece, vem o direito do FGTS. A lei do FGTS especifica que os contratos temporários, quando eles são anulados, nasce o direito do FGTS, né? Com exceção daquela multa rescisória. Aquela multa rescisória de 40% só é cabível nos contratos seletistas, na CLT. Mas, né, vamos supor, uma pessoa que tem 5 anos como DT, né, reiteradamente, 8% do salário, né, todo mês ali, é possível solicitar isso judicialmente. O que acontece, muitas vezes a pessoa não sabe que tem esse direito, ou ela tem um certo receio, né, de ser prejudicada por requerer esse direito judicialmente e posteriormente sofrer algum tipo de retaliação, não conseguir concorrer novamente a um contrato de DT. E é um medo natural, obviamente, mas ele é equivocado, né? Por que eu falo isso? Porque na gestão, na administração pública, a gente fala muito do princípio da transparência, né? Então esses contratos, esses processos seletivos, né, eles são regidos por uma norma objetiva, e não depende, né, de um gestor indicar quem vai entrar, quem não vai entrar. E na pior das hipóteses, se isso acontecesse, seria cabível uma anulação judicial para integrar a pessoa no cargo e consequentemente, até um dano moral, tá? Só uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, né, doutor Isaac também, sim, que isso não é nenhuma crítica a uma gestão local, não é nada disso, tá? Isso é um problema de nível nacional, isso acontece no Brasil inteiro, né, seja estado, seja municípios, e é importante, né, quem for DT começar a buscar, né, essas informações, se é cabível, no caso, para ele pleitear esse direito. Interessante, Thiago, porque o judiciário já vem em reiteradas decisões reconhecendo o direito ao FGTS dos contratos DT, porque o DT ele foi feito para ser, como diz o nome, designação temporária. Ele tem contrato máximo de 2 anos, só que esses contratos eles vão se perpetuando, se prorrogando através do tempo, e ele se torna permanente. Se tornando permanente, ele desvirtua aquele caráter temporário e, por isso, tem direito ao FGTS, como o doutor João falou, porque ele se torna um contrato permanente. E aí o judiciário, inclusive, o nosso Tribunal de Justiça, ele tem a súmula número 22, que fala exatamente sobre isso. Declarando-se judicialmente o contrato ilegal, o servidor DT terá direito ao FGTS, mas não por todo o período, somente por 5 anos, porque tem a questão da prescrição. Bem lembrado também que tem muita gente que confunde, às vezes, o DT com o comissionado, né? Aquele cargo comissionado de livre nomeação e exoneração pelo chefe do executivo, né? Bem lembrado. É diferente, né? São regras diferentes. Esse cargo de comissão não tem direito ao FGTS só. É porque o cargo de comissão ele é aquele cargo de livre nomeação pelo chefe do executivo. Tanto de livre nomeação como de livre exoneração. Geralmente são cargos de confiança. E por isso ele tem que ter a conveniência e a oportunidade do gestor, do executivo, para tanto contratar quanto demitir esse funcionário quando ele não está mais cumprindo com o seu fim. Entendi, bacana. Quando a gente fala de prescrição, no mundo extrajurídico,
se confunde com caducar, tá? Então, quando você fala caducar, ó, caducou o direito, caducou aquela possibilidade de entrar na justiça. Para o nosso mundo jurídico é prescrição, não é? Sim. Então, assim, eu queria rapidinho só com o doutor Isaac a questão da prescrição para poder entrar com uma ação trabalhista, porque no mundo normal do direito nós temos um modo de prescrição quando a gente entra com uma ação civil, por exemplo. No trabalhista tem umas regras especiais, então o trabalhador tem que ficar atento. Fala aí. Sim, em relação à prescrição, o que é a prescrição? A prescrição, ela é prescrição, ela regula a perca do direito por você não ter exercido no tempo específico. E no direito do trabalho a gente tem duas prescrições. Primeiramente, a prescrição bienal. Quando você sai do serviço, você foi demitido ou pediu demissão, se você se sentir lesado ou ter algum direito que acha que porventura tenha que entrar na justiça para requerê-lo, você tem um prazo de 2 anos. É a prescrição bienal. Essa prescrição é total. Se você não exerceu o seu direito durante 2 anos, a partir do final do contrato, você vai perder. Não que você perdeu o direito, você perdeu o direito à pretensão da ação, o direito de reclamar no judiciário. A segunda prescrição é a prescrição quinquenal. Quando você entrar com a ação trabalhista, deverá ser contado 5 anos anteriores, 5 anos para trás. Esse contrato ele vai caminhar para trás e você vai ter todos os direitos garantidos dos 5 anos anteriores àquela entrada na ação. Vamos supor, por exemplo, um trabalhador que trabalhou 10 anos na empresa. Ele ficou esses 10 anos trabalhando, ou porque não sabia que tinha tal direito, ou até mesmo porque queria continuar trabalhando nessa empresa, mas ele sai da empresa. Se ele ingressar com uma ação na justiça, ele terá direito de cobrar os 5 anos anteriores à data que ele protocolou a sua ação, certo? Excelente. Então temos essas duas prescrições, a de 2 anos, total, e a quinquenal, que ela é parcial. Bacana. Aí a gente fala de ação, prescrição, seu direito de ingressar no Poder Judiciário para debater por algo que você sentiu que foi violado, que você deveria ter recebido, mas não foi pago. E surge uma questão que é um tabu, mas que acontece das pessoas falarem, terem receio sobre o seguinte: entrei na Justiça do Trabalho contra uma empresa. Existe uma lista negra para isso? As pessoas se comunicam, todo mundo vai saber, eu não vou mais trabalhar em lugar nenhum. Como é que funciona, doutor João? Perfeito, Thiago. É uma grande preocupação, né? É muito comum no escritório, perfeitamente, todo mundo tem esse receio, né? E se o doutor me permitir, eu quero dividir esse assunto em 3 visões, tá? Na hora. Visão do empregador, a visão do empregado e a visão jurídica, né? Dentro do empregador e empregador, ainda vou fazer mais 2 divisões, né? A de má-fé e a de boa-fé. O empregador, a empresa de boa-fé, ela é aquela empresa que está preocupada em crescer, né, e desenvolver o seu negócio e especificamente, geralmente, segue a legislação trabalhista. Então ela cria processos seletivos, né, para contratação. E qual a preocupação dela? A preocupação dela é contratar pessoas pela sua qualificação técnica e por suas habilidades interpessoais. Já a empresa de má-fé, ela é uma empresa que até segue alguns critérios de seleção, tá? Mas por uma questão, às vezes, cultural, né, intencional, ela não segue a legislação trabalhista. E o que acontece? O que eu quero dizer com isso, né? A empresa que está preocupada em saber se o empregado já ajuizou ou não uma ação trabalhista, ela provavelmente está dando indícios de que ela não tem intenção de seguir as legislações trabalhistas. Ou seja, é mais ou menos quando a gente vai fechar um acordo, um contrato, e a outra parte quer tirar aquelas cláusulas punitivas, né, pelo não pagamento. Ou seja, já é um indício que ela não vai ter intenção de pagar, o que é diminuir o prejuízo dela, né? Então, geralmente, a gente entende que é difícil a empresa seguir as legislações trabalhistas, mas uma empresa de boa-fé, ela tem a preocupação realmente em como posso dizer, em contratar pessoas, né, pelas suas habilidades, tá? A gente sabe também que existe um empregado de má fé, aquela pessoa oportunista que fica procurando aquela oportunidadezinha para lascar com a empresa ali, colocá-la na justiça. Infelizmente é uma realidade, né? Mas eu acredito que seja uma minoria, tá? E o empregado de boa fé nesse caso, ele não pode ter medo de ingressar, de requerer seus direitos trabalhistas, justamente porque a empresa que tem boa fé, que segue a legislação,
ela não está preocupada com isso. Ela está preocupada justamente com a questão habilidade técnica. E só para encerrar, a questão judicial, né? É possível hoje na justiça buscar um processo especificamente pelo nome da parte, pelo número do processo. É muito possível, hoje em dia quase tudo é eletrônico, né, doutor? Processo público também, né? O processo é público, né? Só tem 2 exceções, tá? O processo em segredo de justiça e o processo trabalhista. Existe um provimento do CNJ que determina que nos processos trabalhistas só é possível buscar um processo apenas pelo número do processo. É um número gigante de 20 números, 20 dígitos, né? E o que acontece? Então não tem como buscar pelo nome. Mas se a empresa quiser mesmo, ela consegue, né? Às vezes com a ajuda de um advogado, ela consegue lhe rastrear pelas publicações, né? no Diário Oficial, né? Mas assim, a empresa que realmente está preocupada com isso, ela talvez não seja a empresa ideal, né, para você ou para o telespectador querer trabalhar. Exatamente, ou seja, então você que entrou com uma demanda trabalhista, dificilmente alguém vai saber, a não ser você, a empresa que está sendo demandada, e aí fica essa questão. Você pode estar demandando de maneira que você deita sua cabeça no travesseiro e dorme em paz, tranquilo, sabendo que você tinha um direito que foi negligenciado, ou você pode dormir com uma cesta pesada, sabendo que não deveria estar pedindo, mas que você está forçando alguma coisa para ver se sai algo da justiça. Sim. É uma via de mão dupla, né, doutor? Da mesma forma que tem empresas sérias e tem funcionários sérios, também tem muitas empresas que deixam a desejar nas questões legais e tem muito empregado oportunista. Exatamente. Que busca todas as áreas. Sim, isso lugar, é a coisa geral meio que acontece hoje no cotidiano. Isso vai ter na nossa advocacia, isso vai ter no judiciário, vai ter na medicina, psicologia. Bons e maus profissionais. Perfeitamente. Mesmo? Exatamente. E aí, uma dúvida que também acontece muito, e eu vejo no dia a dia, é a empresa não quer mandar embora. A empresa não quer mandar embora. Mas o funcionário quer sair. E aí, o que fazer? Porque ele quer sair, mas não quer pedir para sair, para não perder o direito ali naquele momento de sacar um FGTS, por exemplo, de o seguro-desemprego. Então assim, ele quer, mas não quer, mas quer. Exatamente. Aí começa a forçar a empresa muitas vezes. Aquela pressão. Aquela pressão. Como é que é na prática? Vamos falar na prática. O que pode? Vamos lá. E a técnica também, lógico, conciliar os dois. Eu já fui empregado e hoje sou advogado trabalhista. Então eu já tive dos dois lados da questão. Hoje eu defendo tanto empresa quanto empregados. Sim. Né? E aí, primeiramente a gente tem que salientar o seguinte: a empresa não é obrigada a mandar ninguém embora, tá? A empresa te contratou ali com um contrato de prazo indeterminado e se você não está mais satisfeito, não quer mais trabalhar nessa empresa, você, infelizmente, vai ter que pedir demissão. Agora, tem um outro ponto, é que tem que saber o motivo pelo qual esse empregado ele quer pedir demissão. Muitas das vezes, a empresa não está cumprindo com as determinações legais. E o artigo 483 da CLT, ele vai dizer que quando o empregador não está cumprindo as determinações dos contratos de trabalho, determinações legais ou algumas situações específicas, o empregado ele poderá dar a rescisão indireta no empregador. É a justa causa do empregado no empregador. Isso é o que diz o artigo 483 da CLT. E são situações como, por exemplo, atrasos reiterados no salário, falta de recolhimento ou recolhimento atrasado do FGTS, tratamento humilhante, tratar com rigor excessivo, algumas situações, por exemplo, de faltar com respeito ao funcionário, agressões verbais e até mesmo físicas. Isso são motivos para o empregado considerar o seu contrato de trabalho rescindido e pleitear na justiça as suas indenizações devidas. Funcionam como se como se o empregador tivesse mandado ele embora, a rescisão imotivada. Mas tem uma opção, Thiago, que é a reforma trabalhista. Ela trouxe o artigo 844-A da CLT, no qual é um distrato. É um distrato em comum acordo, onde o empregado e o empregador fazem concessões recíprocas. Você rescinde o contrato de trabalho e é devido 50% da multa do FGTS, 50% do aviso prévio. O empregado poderá movimentar até 80% do seu
FGTS, do saldo FGTS, e as demais regras são da integralidade. Férias férias proporcionais e vencidas, 13º proporcional. Agora, tem um único ponto que é importante salientar, que é em relação àquele acordo ilegal. Antes da CLT, não existia, antes do advento da reforma trabalhista, não existia um acordo, uma forma de fazer um acordo. E as empresas faziam o seguinte acordo: mandava o funcionário embora e ele devolvia a multa de 40%. Era comum esse mesmo. E aí, o empregado sacava o FGTS e saca as parcelas de seguro-desemprego se ele tiver. Só que tem um problema. Isso é ilegal. Isso é uma conduta ilegal. Ela causa dano ao erário, ela causa sobrecarga do sistema do seguro-desemprego e o empregado poderá devolver os dinheiros que saem, os saques do seguro-desemprego, e a empresa ainda ser multada. Mas, além disso, ambas as partes poderão responder criminalmente por estelionato. É um estelionato majorado porque ele tem o intuito de fraudar o sistema do FGTS e causar dano ao erário. Então, se quiser fazer um acordo, entra em acordo com a empresa, tenta fazer o acordo legal. Se não tiver nenhum motivo de rescisão indireta, infelizmente, a empresa não quiser fazer o acordo, você terá de pedir demissão, se assim é o seu intuito de querer sair da empresa. Faz parte, né? Eu achei que o Dr. Isaac ia falar assim: se quiser fazer um acordo, liga pro Dr. Isaac. Eu pensei a mesma coisa. Eu faço assim, muitos acordos, hoje mesmo fiz um. Mas é importante lembrar pro telespectador que é uma situação que muitas vezes ele tem que procurar um advogado para identificar essas situações. Porque não é fácil para uma pessoa, às vezes, que não está acostumada com esses direitos, né, com essas questões, saber disso. Então é importante o momento da consulta, exatamente, né? O momento de sim, a gente recebe, o doutor João também recebe muita gente pergunta justamente isso: doutor, eu quero sair da empresa, o que eu faço? Assim, bom, a gente tem que analisar para saber se no contrato dele, se dentro dessa relação trabalhista há alguma irregularidade por parte do empregador que daria respaldo para a rescisão indireta. Se não houver... Seria uma justa causa por parte do empregado. Se não houver, aí é tentar o acordo. Se por fim a empresa não quiser fazer o acordo, que ela não é obrigada, só sentar e chorar. Aí, infelizmente, você terá que pedir demissão. Só uma dica: se for pedir demissão, peça a partir do 16º dia de trabalho, a partir do 15 dias, porque toda porção igual ou superior a 15 dias conta um mês inteiro. Então, se você for pedir demissão, peça dia 16, que aí você vai ter um mês a mais de férias, um mês a mais de 13º proporcional. O pulo do gato. Pulo do gato, viu? Segue a dica, né, doutor João? É isso aí. É isso aí. Doutor João, eu vou vir no terceiro bloco, porque a gente já está chegando ao final do segundo, a seguinte pergunta. Tem gente também que fala que às vezes não sabe o que faz, que o empregador está precisando muito, mas isso é recorrente, etc. Horas extras. Se o funcionário está obrigado a fazer ou não quando tem um pedido da empresa. Então essa resposta a gente deixa para o terceiro e último bloco, que tem muito mais perguntas ainda. Fique com a gente um minutinho, voltamos já. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim e no YouTube. Tema de hoje, direito do trabalho, por isso que eu estou com as feras aqui, doutor João, doutor Isaac. Só tema relevante que nós tratamos. Então o Bate-Papo das 6, de fato, tem uma missão, que é levar informação de qualidade para a sociedade. Hoje nós estamos fazendo isso com louvor. Vamos lá, doutor João. Antes de eu passar a bola para o doutor João, o tablet está aí, produção? Até para dar uma olhada aqui e atualizar, por favor. Doutor João, o empregado é obrigado a fazer horas extras quando o empregador exige ou peça? Tem essa... o empregado... Como é que pode ser a reação do empregado quando existe esse tipo de solicitação? Olha, vamos lá, hein? Eu vou usar o clichê, né, do direito, que é o depende. Depende. Né? Pela regra da CLT... Depende de quem está perguntando aquela música. Depende. Pela regra da CLT, o empregado ele não é obrigado a fazer a hora extra, né? Claro que tem aquela livre, espontânea pressão, né, do empregador, mas a regra é que não, né? Mas tem algumas exceções, tá?
sendo uma delas, quando isso já está expresso no contrato de trabalho, né, antes de começar a assinar a carteira, como a gente falou, já está muito claro para o empregado ali esse requisito da empresa de fazer a hora extra e ele não tem como se esquivar, né? E se não seguir, né, se isso não for revelado no contrato, é passível de anulação judicial, mas não vamos entrar nesse mérito agora. Outro ponto, se tiver constando na convenção coletiva ou acordo coletivo, né, que passa a ter poder de lei dentro daquela relação trabalhista. E existe uma exceção onde o empregado ele não pode, existe um impedimento de fazer hora extra, né? Que é nas escalas 12/36, aquela que a gente trabalha 12 horas e folga 36 horas, né? Ele até pode fazer aquelas 2 horas extras, né, por dia, que a CLT permite, só que isso não pode ser recorrente, tá? Porque a justiça considera essa escala muito onerosa para o trabalhador, porque ele não tem final de semana, não tem feriado, não tem nada, né? E aí o que acontece? Se for muito habitual hora extra, for muito habitual troca de escala, né, que ele tem que trabalhar na folga, por exemplo, a justiça identifica que há uma desvirtuação da escala, né? E acaba desconsiderando a escala e todas as horas que ultrapassarem as 8 horas diárias, ou seja, são 12, né? Já vira 4 horas extras ali, e 44 horas semanais, que a gente até tinha comentado anteriormente, vão ser pagas como hora extra. E dependendo do tempo de caso que o empregado tiver, isso pode ser um tombo, né, para o empregador. Então tem que ter essa atenção. Lembrando que a jornada de trabalho extenuante, ela priva o trabalhador de um convívio social de qualidade com a sua família. Bem lembrado. E por isso, o empregado ele poderá ingressar na Justiça do Trabalho, requerendo, além das horas extras não pagas, nesse caso, uma indenização por dano moral, pela jornada extenuante, a jornada fadigante, exaustiva. Certo? Tá certo, isso mesmo. Mesmo porque um dos direitos básicos tratados na Constituição é o direito à saúde, ao lazer. Então, quando você trabalha demais, não tem um descanso, consequentemente, isso afeta a sua família, isso afeta o seu psicológico. E, naturalmente, as coisas param de acontecer de forma positiva na vida ali da pessoa. Sim. Então, tem que ter o equilíbrio. Por isso, a Constituição ela prevê o limite de 44 horas semanais, podendo ou não fazer horas extras, mas tem esse limite da jornada 12/36, que não poderá haver horas extras, a não ser muito eventualmente e por necessidade do serviço. E quando fala em hora extra, coloca até uma limitação de 2 diárias. Exatamente. Sim. Até mesmo para ter esse equilíbrio. Pô, hora extra, mas também não é porque você está pagando que ele pode ficar 24 horas na empresa. Exatamente. Então, assim, Isaac, quando a pessoa trabalha por diárias, a gente vê muito isso aqui no município, não só de Linhares, mas do Espírito Santo todo, e no Brasil, principalmente numa construção civil. E aí a pessoa, mas não vamos falar construção civil não, falar de forma geral. De forma geral que a gente abrange todos os trabalhadores. Sim. Como funciona? Tem que assinar carteira, não tem? Qual situação que deveria? Porque tudo depende do caso concreto. Sim. Em relação às diárias, cria-se um mito de que o trabalhador terá que trabalhar no mínimo 3 dias na semana para que tenha a carteira de trabalho assinada e, consequentemente, todos os direitos trabalhistas. Mas isso é um engano, porque esse é um parâmetro lá da Lei 150 da Lei dos Domésticos, na qual a empregada doméstica, para ter, além de ter todos aqueles requisitos da relação de emprego, ela terá, no quesito habitualidade, que trabalhar mais de 2 dias na semana, ou seja, trabalhar 3 dias para ter reconhecido um vínculo. Já em relação aos outros trabalhadores em comum, não é exatamente as diárias, mas sim a continuidade do serviço, a periodicidade pelo tempo. Então, a pessoa que trabalha por diárias, ela trabalha na construção civil, por exemplo, ela trabalha o mês inteiro, recebendo por diárias. E aí ela só recebe só a diária, e a diária é só o salário. E então o empregador não assina a carteira, ele não recolhe FGTS, não recolhe PNSS, e o empregador fica totalmente à mercê da própria sorte em relação aos seus direitos trabalhistas. A carteira de trabalho, ela deverá ser assinada no primeiro dia de trabalho. A empresa, ela tem, segundo o artigo 29 da CLT, ela tem até 5 dias úteis para regularizar essa situação, mas ela deve ser assinada no primeiro dia. Se a pessoa trabalha por diárias, não importa. A carteira tem que ser assinada, mesmo trabalhando na diária. Você pode estipular que o trabalho será feito por diárias. Porque, na realidade, se para pensar, todo trabalhador ele trabalha por diárias. Porque você tem os dias da semana que você trabalha. Aquele dia que você falta é descontado. Então, você acaba trabalhando por diárias. Uma opção que a CLT deu
foi a questão do contrato intermitente. A CLT deu com a reforma, desculpa. A reforma trabalhista trouxe foi o contrato intermitente. No contrato intermitente, onde tem subordinação, você tem o salário, tem subordinação, tem onerosidade. A questão que muda um pouco é em relação à habitualidade, porque você tem um contrato que tem períodos de trabalho e períodos em que o empregado não trabalha. Você pode chamar esporadicamente o trabalhador para se trabalhar. Só que essas diárias, que pode ser estipulada em dias, em dias, semanas ou meses, esse trabalhador também deverá ter carteira assinada. E, ao findar desse chamado, desses dias de trabalho, deverá ser pago todos os direitos trabalhistas. Férias, 13º, FGTS, somente não se paga a multa, porque ele é um contrato por prazo determinado. Esse é o chamado contrato intermitente. Bacana. Perfeito. É isso aí. Alguma consideração, doutor João? Ele comentou a respeito, né, da intermitente. Eu lembrei também da questão do safrista, né? É muito parecido com a questão do diarista. Sim, sim. Mas isso, é como ele falou. Bacana, bem recordado. Eu vi que o doutor Isaac acabou, o doutor João falava, falei, vou deixar. Mas o safrista, é o safrista. É muito comum na nossa região. Sim. Totalmente, né? E é como o doutor Isaac falou, a regra é o registro da carteira, tá? Em relação ao safrista especificamente, existe uma exceção única. Tem uma lei 5.889, até anotei aqui, é que para produtor rural, pessoa física, é possível contratar temporariamente, até 2 meses, sem a carteira assinada, substituindo a carteira assinada por um contrato, né? Entendi. Tem uns requisitos ali, mas dá tanto trabalho que no final das contas assinando a carteira. É melhor assinar a carteira e resolver ficar regular, né? Para impedir qualquer problema judicial. Além dos requisitos, é porque o contrato de safra, ele é um contrato a termo, né? Ele depende de um termo final. Ou ele é determinado em tempo, ou então esse termo pode ser o final da safra. A safra, às vezes, é imprevisível. Ela pode durar, dependendo da quantidade. Quantidade do tamanho da lavoura, quantidade de funcionário, ela pode demorar 2 meses ou pode demorar 3 meses. Ela pode demorar um pouco mais. Então, acaba que assina a carteira com experiência, no período de experiência, meio que acaba a safra. E que em ambos os casos, né, no caso até do produtor rural, de qualquer forma, assinando ou assinando carteira, ele tem que recolher o FGTS, tem que recolher as verbas previdenciárias, né, que é a GFIP, por exemplo. Então, no final das contas, nem faz tanta diferença, né? Sim, Por isso que é importante assinar a carteira e regularizar a situação. Bacana, bate-papo bom, passar rápido. E esse foi num tapa. A hora que a gente viu, né, o primeiro bloco, que é o mais demorado, o estalo de dedo acabou. E assim com o segundo e o terceiro bloco também, até mesmo porque é um tema que gera muitas dúvidas e que atinge de maneira global. Todo mundo ou trabalha como empregado ou trabalha como empregador. Exatamente. Né? Então, de fato, é muito interessante a gente sempre trazer em voga esse tema de direito do trabalho. Te agradeço muito, doutor João, por ter vindo, ter saído lá de Soretama para dar essa aula para o estado inteiro. TVC é chique, é o estado todo. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez, né, por estar aqui. Infelizmente a doutora Maria Tereza não está, né? Infelizmente, mas minha querida amiga. Fica o nosso abraço aqui e, eventualmente, tiver outra oportunidade, estamos juntos. Estamos aí novamente. Sem sombra de dúvidas, até mesmo porque é um tema de suma importância para a gente levar sempre para o conhecimento da sociedade. Doutor Isaac, obrigado por ter vindo, ter se disponibilizado, ter trazido uma pauta super interessante. Então, nossos agradecimentos aqui em nome da TV5. Doutor Tiago, doutor João, quero agradecer também a TV5 por ter cedido espaço, a todos os telespectadores que estão nos ouvindo e nos vendo neste momento. Não só tenho que agradecer, não tenho... É muito legal, não é? É interessante, é importante para a sociedade, para a gente como profissional, divulgar o nosso conhecimento. Isso. E estar aí para servir toda a população. Exatamente, o conhecimento tem que ser democratizado, a gente tem que levar a público. Às vezes eu fico triste quando eu vejo um brilhante profissional igual vocês, que às vezes fica com vergonha da câmera. Eu falo, gente, a gente não pode ficar com conhecimento só para nós, não, tem que ser passado adiante. E a sociedade tem sede de boas informações. Infelizmente, hoje nós temos uma mídia nacional que só leva a tragédia todos os dias. Está faltando boas informações na nossa televisão brasileira. E a TV5 faz isso com excelência, sempre com programas semanais de alta qualidade. Isso é muito bacana, principalmente para nós capixabas que podemos acompanhar de perto.
Agradeço a todos que ficaram até o final, um privilégio tê-los conosco. Lembrando, amanhã tem reprise de 6 às 7 da manhã, ou seja, quinta ao vivo, sexta reprise, domingo a partir das 15 horas, os programas novamente vão ao ar. E sempre lembrar que o programa Bate-Papo das 6 é de quarta a sexta, mas só a quinta é da lei. Fiquem com Deus, uma excelente quinta-feira e um final de semana maravilhoso. Bate-Papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor.